Olá, amantes da língua portuguesa, salve, salve, professor Wilton na área mais uma vez, beleza, tranquilo, satisfação? Hoje nós vamos falar aqui no nosso português começando do zero, nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Pessoal, e você que vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, está estudando para o Enem, ou quer só revisar a matéria antes da prova, você vê o canal certo, beleza? Então, esse aqui, ó, a parte um deste assunto, tipos de sujeito, que ele é um pouco extenso. Então, a gente vai precisar de mais vídeos sobre este assunto. Então, esse aqui é o parte um. Então, já se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos deste assunto aqui, tá bom? E é isso aí. Aqui é aula todo dia, meu amigo. Então, você veio ao lugar certo, porque aqui a aprovação é certa, é isso aí. Vamos então aqui ver quais são os tipos de sujeito. Pessoal, a classificação dos tipos de sujeito, ela se baseia na quantidade de núcleos do sujeito. O que é núcleo? Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui a letra A. Muitos atletas brasileiros atuam na Europa. Muitos atletas brasileiros atuam na Europa. Pessoal, uma das técnicas que a gente usa, lembrando, só lembrando aqui, né? Para identificar o sujeito é perguntar ao verbo, né? Assim, ó, quem é que verbo? Quem é que verbo? Então, quem é que atua ao verbo? Quem é que atua na Europa? Muitos atletas brasileiros. Pessoal, aqui eu tenho o núcleo é a palavra principal dentro do sujeito. O sujeito é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui que está circulado é o sujeito. Mas esse pedacinho aqui, esse círculo do meio, ele é o central, é o núcleo. Então, ele tem quantos núcleos? Só um. Então, ele vai ser o quê? Simples. Pronto. Pedro foi à escola. Quem é que foi à escola? Pedro. Sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo, Pedro. Se fosse Pedro e Maria foram à escola, aí eu teria dois núcleos, Pedro, Maria. Ele seria composto. Então, é simples assim. Você tem aqui, por exemplo, bois, vacas, bezerros. Andavam juntos. Ou melhor, andavam misturados. Aqui, pessoal, você observa que tem um, dois, três núcleos, então composto. Passou de um é composto. Beleza. Ó, outra coisa sobre sujeito também que você deve saber é que quando o sujeito é representado por uma frase inteira, o sujeito não é só uma palavra isolada, um substantivo, não. O sujeito pode ser uma oração, pode ser uma frase inteira. E ela tem valor de substantivo, aí você vai ter um sujeito simples. Por exemplo, um por todos, todos por um. Qual era o lema dos mosqueteiros? Um por todos por um. Então, aqui eu tenho um caso de sujeito simples representado por uma frase inteira. Beleza. Em alguns casos, a gente pode omitir o sujeito, ele não vem expresso na oração, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, acreditei nessa conversa mole, acreditei. Gente, nesse caso, observe que você tem aqui, ó, essa desinência ei, ela é típica da primeira pessoa do discurso, eu. Então, eu cheguei, eu cantei, eu brinquei, eu acreditei. Então, aqui você não precisa escrever o sujeito, não é obrigado você registrar e colocar aqui expressamente o sujeito, eu, porque dá para perceber pela desinência. Nesse caso, você vai dizer que esse sujeito, ele é desinencial. Eu vou até escrever aqui para você, olha só, ele é desinencial, tá? Desinencial. Desinencial. Pessoal, também há quem o chame de sujeito oculto, tá bom? E, enfim, sujeito implícito também, sujeito implícito, oculto. Deixa eu registrar aqui os três nomes para você. Sujeito implícito, sujeito oculto, só um minuto. Pronto, está aí, implícito. Vamos adiante, vamos ver mais sobre o sujeito. E aí, já se inscreve? Já deixou o like hoje? Beleza, estou contando com você. Gente, outra possibilidade também de identificar o sujeito é quanto outra classificação é se ele é determinado ou indeterminado. Determinado são estes casos aqui que nós vimos, olha só. Determinado quer dizer que eu consigo identificar, eu sei quem fez aquilo. Por exemplo, eu sei quem é que atua na Europa. São muitos atletas brasileiros. Eu sei quem acredita nessa conversa mole. Eu. Quem é que acredita? Ó,
Acreditei nessa conversa mole. Quem acreditou nessa conversa mole? Eu. Eu sei quem viajou para a Itália. Ó, quem viajou para a Itália? Nós. Então, aqui, embora não, mesmo que você não mencione, dá para a gente saber que é nós pela desinência do verbo. Aí eu vou ter sujeito desinencial ou implícito, e também chamam de sujeito oculto, não é? E aqui, pessoal, eu consigo determinar, eu sei quem foi. Então, ele é um sujeito determinado, esse tipo de sujeito. E o sujeito determinado, ele engloba tudo isso que está aqui, ó. Ele engloba sujeito simples, sujeito composto e também o sujeito desinencial ou implícito, tá bom? Tudo isso é um sujeito que é possível determinar, por isso que todos eles são determinados. E o sujeito indeterminado? Ah, agora eu não posso, eu não consigo saber quem foi que fez isso. Olha só, falaram mal de você na reunião. Quem é que falou? Gente, por essa oração que está aqui, não dá para determinar se foi o João, o Francisco, a Maria, o Pedro, o diretor, a coordenadora, o professor, ninguém sabe, né, quem é que falou mal de você. Aqui, ela ocorre quando você não sabe ou não quer identificar. Você não quer porque não quer se comprometer, tá bom? Então, você tem aqui, olha só, falaram mal de você. O sujeito está o quê? Na terceira pessoa do singular, ó. Falaram. Só que aqui não está escrito eles falaram. Não dá para saber quem foi. Falaram mal de você. Quem foi? Não dá para saber. Sei. Jogaram uma pedra aqui. Quebraram o vidro da janela. Riscaram a parede. Não dá para saber, né? Aqui, ó. Acredita-se na existência de discos voadores. Quem é que acredita? Está dizendo aqui. Fala-se muito em violência atualmente. Quem é que fala? Sou eu? É você? É seu tio? São seus pais? Quem é? Não dá para identificar. Por essa oração não dá para saber. Então, gente, como é que a gente faz para indeterminar o sujeito? Para pegar uma oração e colocar o sujeito indeterminado, quando você não quer dizer quem foi que fez aquilo, ou não quer, ou não sabe dizer, ou não quer dizer para não se comprometer? Simples. Você vai colocar o verbo na terceira pessoa do plural, ó. Acharam a minha carteira, viu? Descobriram vida em Marte, mas você não está dizendo quem foi. Então, a outra maneira é você colocar o verbo na terceira pessoa do singular, agora não é mais no plural, é no singular, e aí você vai colocar a preposição e vai colocar também esse rapazinho aqui, ó. Olha, ele tem o pomposo nome de índice de indeterminação do sujeito, porque quando você usa esse bichinho aqui, aí o sujeito fica indeterminado. Então você tem um verbo, gente, transitivo indireto, ou seja, é um verbo que precisa de preposição para se ligar ao complemento. Pessoal, o verbo transitivo é o verbo que pede complemento. Tem verbos que são transitivos e outros que não são transitivos. Por exemplo, quando eu digo assim, comprei, aí você fica, pessoal, comprei, você vai dizer comprou o quê? Um carro. Ah, ele é transitivo, ele pede complemento. E o intransitivo é aquele que não pede, quando eu digo assim, meu vizinho faleceu. Você já entendeu? A minha caneta secou, a luz apagou. Observe que morreu no verbo aí. Eu não preciso completar, não preciso dizer mais nada para você entender a frase, tá bom? Então, para você colocar o verbo, desculpa, para você indeterminar o sujeito, o verbo ele tem que ser, para você colocar ele na terceira pessoa do singular, colocar a preposição, ele tem que ser transitivo indireto, obviamente. Então aqui eu tenho o verbo precisa. Quem precisa, precisa de. Então ele tem preposição. Então ele é transitivo indireto. Então eu tenho o quê? Ó, verbo mais se mais preposição. Mais de. As preposições, pessoal, que vêm com esses verbos aqui, que acompanham esses verbos transitivos indiretos, nesses casos aqui de sujeito indeterminado, só são mesmo as preposições de, em, praticamente, tá? De, em. Então, vamos aqui fazer umas questões para a gente ver o que a gente aprendeu de sujeito. Gente, olha só. Indique e classifique os sujeitos das seguintes formas verbais. Olha só um minutinho. Pronto. Vamos lá. A mulher desviou os olhos. Quem é que desviou os olhos? A mulher. Então, vamos identificar aqui, ó, sujeito. A outra. Só o cheiro quente lembrava a carnificina. Quem é que lembrava a carnificina?
o cheiro quente. Então, esse aqui é o sujeito. Gente, ele tem quantos núcleos? Esse primeiro aqui, mulher, um núcleo, sujeito simples. Este aqui tem quantos? O núcleo é cheiro. Então, ele tem um núcleo, sujeito simples. E o outro? Ela era, não, lembrava a carnificina que ela viera buscar. Quem é que veio buscar a carnificina? Ela. Quantos núcleos? Um. Então, eu tenho um sujeito simples. Depois o leão passeou. Quem é que passeou? O leão. Sujeito simples. Tá vendo como é fácil? Agora vamos mais adiante. A leoa lentamente reconstituiu. Quem é que reconstituiu? A leoa. Quantos núcleos eu tenho? Um. Sujeito simples, SS. Pronto, tá vendo como é fácil? Vamos ver mais outra, a última. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito ontem à noite. Vamos deixar essa aqui por último. Vamos para a letra B. Cantar faz bem para a alma. Quem é que faz bem para a alma? Cantar. Então, pessoal, aqui, ó, você pode pausar o vídeo, tenta responder, aí bota de novo no play e compara suas respostas com a nossa aqui, tá bom? Quem é que faz bem para a alma? Cantar. Tem quantos núcleos? Um. Então, aqui é um sujeito simples. As chaves e as malas. Ó, tenho aqui esse conector. Eu tenho quantos núcleos? Dois. Chaves, mala. Então, esse sujeito é o quê? Composto. Não encontraram o culpado. Quem é que não encontrou o culpado? Está dizendo aqui? Não. Verbo na terceira pessoa do plural. E também eu não consigo, quando eu faço a perguntinha mágica, quem é que encontrou o culpado? Ou melhor, quem é que não encontrou? Aqui dá para identificar? Não, é também indeterminado. Vamos colocar número 4 aqui. Perdi o voo. Quem é que perdeu o voo? Eu. Como é que você sabe? Pela essa terminação, pela essa desinência. Então, aqui, ó, sujeito é o quê? Oculto, ou implícito, ou desinicial. Então, olha só, tá aí, beleza. E o que sobrou foi este aqui, ó, oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, que ocorre quando, gente, isso aqui é o quê? Isto aqui, ó, é um fenômeno da natureza. Toda vez que acontece isso, ventou muito no litoral, nevou ontem, no Canadá. Toda vez que acontece isso, você tem uma oração sem sujeito. Nós vamos estudar mais detalhadamente a oração sem sujeito no nosso próximo vídeo. Eu fiz de propósito porque ele também, esse tipo de sujeito, o sujeito inexistente, ele também requer um pouco mais de detalhes, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou, ó, deixa o like, se inscreve e até o nosso próximo vídeo. Então, esse aqui é o sujeito inexistente. Não coloquei aqui oração sem sujeito, número 2. Pronto. 2. Agora deu certo. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.